O clube do Catar, Al Duhail, prepara uma oferta de 13 milhões de dólares, equivalentes aí a 71 milhões de reais, ao Flamengo pela contratação do atacante Michael. Essa é uma informação do Coluna do Fla que eu vou explicar para você aqui agora. Primeiro, essa oferta ainda não é oficial, pelo menos até a gravação desse vídeo, e a gente sabe que futebol é muito dinâmico. O Flamengo não recebeu a proposta oficial na mesa do José Botto agora nessa tarde de terça-feira, dia 8 de julho. Porém, o que eu tenho aqui de apuração, que a nossa reportagem do Coluna do Fla tem de apuração, é que os dirigentes do clube do Catar e os intermediários envolvidos na negociação estão fazendo os últimos ajustes, alinhando os últimos trâmites burocráticos dessa oferta, porque é muita grana envolvida, e assim que essas duas partes chegarem a um denominador comum ali de detalhes, assim que concluir a questão burocrática, aí sim o Al Duhail vai enviar essa proposta oficial para o Flamengo. Mas repito, por enquanto ainda não tem a proposta oficial na mesa do Flamengo. E aí, aqui uma segunda parte da apuração. Pelo que eu converso com o pessoal do clube, se chegar de fato essa proposta aí de 13 milhões de dólares do Al Duhail pelo Michael, o Flamengo tende a aceitar. Até porque o Flamengo está trabalhando numa reformulação do elenco. E aqui a gente puxa uma outra apuração, uma outra informação aqui da equipe de reportagem do Coluna do Fla, de que o Flamengo pretende contratar atacantes e pontas que sejam mais letais, que sejam mais intensos fisicamente e que também tenham uma maior inteligência de jogo, um poder de decisão maior. Por isso, inclusive, que o Flamengo tinha encaminhado a contratação do Mickey Johnston, jogador do West Bromwich Albion, que é da mesma posição do Michael, né? Então, o Flamengo ele já sabe desse interesse do Michael de se abrir para negociações externas, tanto que o próprio Michael deu sinal verde para o staff negociar uma possível transferência para algum clube que esteja interessado. E aqui também a gente já complementa que o Michael tem uma entrada muito boa no futebol do Oriente Médio. A passagem de 2 anos e meio do Michael pelo Al Hilal da Arábia Saudita foi muito positiva para o jogador. Lá no Oriente Médio ele é visto como aquele jogador brasileiro, aquele jogador criativo, aquele jogador do salseiro pelo lado do campo. E o futebol do Oriente Médio está no estágio histórico até de aperfeiçoamento, está no estágio de melhoria, no estágio de absorver de absorver culturas de futebol. E o Brasil ele é visto como um país, o país do futebol, lá no Oriente Médio principalmente. Por isso que eles gostam desses jogadores do Brasil, que sejam carismáticos, jogadores que sejam criativos, jogadores que mudam de direção rapidamente dentro do campo. Por isso que o Michel tem uma boa entrada lá no Oriente Médio. Então o Al Duhail está disposto a pagar 13 milhões de dólares, cerca de 71 milhões de reais para o Michael. Só que, repito, essa oferta ainda está sendo trabalhada lá no clube do Catar e deve chegar ao Flamengo nos próximos dias. Eu vi muita gente, quando eu publiquei isso na minha rede social, lá no Léo José Repórter e também no Coluna do Fla, no @Coluna do Fla, eu vi muita gente perguntando, questionando, mas aí o Al Hilal pagou 45 milhões de reais no Michel lá em 2022, no começo de 2022, quando o Paulo Souza liberou. Sim, é um valor, o valor que o Al Hilal pagou em 2022 é um pouco mais da metade desse valor que o Al Duhail está disposto a pagar. Mas por quê? Aí eu conversando com o pessoal, descobri que o Michael, quando ele vai pro Al Hilal, que ele consegue performar bem no Al Hilal, ele se valoriza por lá, ele se valoriza no Oriente Médio. Então, quando ele rescinde o contrato no Al Hilal apenas por questão de números de estrangeiros por lá, do limite da Liga Saudita. Então ele vem pro Flamengo meio que de graça, o Flamengo paga apenas luva pro jogador, dilui ali no pagamento, por isso que ele até tem um salário um pouquinho elevado, e ele deixa o Oriente Médio com uma boa visão, com uma boa carcaça ali no Oriente Médio. Por isso que a galera de lá tá disposta a desembolsar essa grana, tá? E aí eu puxo de volta esse nosso vídeo para o momento atual do Flamengo, do ataque. Como eu falei, tanto o José Botto quanto o Felipe Luiz entendem que o ataque do Flamengo precisa de uma reformulação, precisa de mudar algumas peças. Foi atrás do Mickey Johnston lá no futebol inglês, na segunda divisão da Inglaterra, no West Bromwich Albion.
Mas, depois da repercussão negativa que teve o nome do Magic Johnson aqui no Brasil, o Flamengo recuou. O Flamengo tirou o time de campo na negociação. Negociação essa que foi publicada em primeira mão pelo Coluna do Fla. Foi o Coluna do Fla, o nosso repórter Rodrigo Lima, que publicou em primeira mão o interesse do Flamengo, a sondagem do Flamengo no Mickey Johnson. Aí depois as coisas foram desenrolando, depois o carretel foi desenrolando, e aí a gente chegou nos números de que a proposta do Flamengo pelo Mickey Johnson era de aproximadamente 35 milhões de reais. Algo ali perto de 4,8 milhões de libras, 5 milhões de libras esterlinas, que é a moeda lá da Inglaterra. Então, o Flamengo ele vive sim um processo de reformulação no elenco. E isso não serve só pro ataque, tá, galera? Não é só pro ataque. É um ponto que o Flamengo ele tá trabalhando todos os setores. Então, quando o Flamengo detectar uma posição que precisa trocar uma peça, vender um jogador para poder contratar outro, o Flamengo vai fazer isso. E aqui a gente também puxa novamente para uma outra apuração aqui do Coluna do Fla. O José Boto, que tá passando por uma turbulência no departamento de futebol, ele já deixou claro internamente para a diretoria que não vai forçar a permanência de nenhum jogador que queira sair, que queira ser negociado. O caso do Gerson é um grande ponto disso. O Flamengo abaixou a multa rescisória porque o staff do Gerson falou, olha, se chegar uma proposta boa, preciso sair. E aí o Flamengo colocou a multa de 25 milhões de euros, o Zenit foi lá, quis pagar e o Flamengo nem sentou à mesa para negociar, nem forçou a permanência do Gerson. Quem quiser sair, saia. É mais ou menos um mantra da diretoria, do departamento de futebol do Flamengo. E o caso do Michel é um pouco parecido. O Michel ele deu sinal verde para o staff negociar com outros clubes. E o momento do Michel no Flamengo não é muito legal. Embora ele venha recebendo muitas chances do Felipe Luiz, antes do Mundial, por exemplo, ele estava enfrentando dificuldades de se encaixar no estilo de jogo do Felipe Luiz e também de retomar a própria confiança. Porque o Michel ele é aquele jogador que precisa de muita confiança para poder performar bem, para poder entregar bem o que o time precisa, para poder entregar aquele cara, aquela jogada mais letal, aquela jogada mais aguda, aquela jogada mais vertical. E ele ultimamente não está conseguindo. Ele tenta dar o drible e perde, ele tenta roubar a bola e não consegue, ele tenta passar por 2, 3 jogadores e não consegue driblar. Então isso acaba afetando a confiança do jogador. Jogador que chegou no ano passado. Então ele não está conseguindo se encaixar no estilo do Felipe Luiz. O Felipe Luiz ele já disse em coletiva que ia tentar recuperar o Michael, de que de fato o Michel estava com a confiança abalada. Tanto que, por exemplo, estou com os números dele aqui. Em 2025, ele disputou 24 jogos, sendo 14 como titular. São apenas 2 gols marcados e 4 assistências. Ele está perdendo muita bola na frente, muita bola ofensiva, de jogada ofensiva. Então isso faz com que o Flamengo não prenda a bola lá no ataque, que é uma das principais características que o Felipe Luiz coloca, o Michel lá, que é para ver se o jogador desafoga o pessoal da defesa, para ver se o jogador consegue permanecer com a bola no campo de ataque ali pela beirada, e ele não está conseguindo entregar a função dele da melhor forma possível. Então, por isso, o Flamengo está de olho no mercado para fazer novas contratações nesse lado do campo, na ponta esquerda. Também, dependendo, pode até contratar um outro ponta direita. Mas a informação é essa, tá? Lembrando que também a janela de transferências agora no meio do ano, depois do Mundial, ela fica aberta entre os dias 10 de julho e 2 de setembro. Então o Flamengo tem esse período para fazer contratações, tá certo? Então fica aí o detalhe sobre o Al Duhail do Qatar preparar uma oferta de 13 milhões de dólares, 71 milhões de reais, para contratar o Michael do Flamengo. É claro que qualquer atualização que a gente tiver, eu publico lá no @LeoJoséRepórter e principalmente no @Coluna do Fla, com matéria aqui no Twitter, aqui no YouTube, no Twitter, Instagram, Facebook, em todas as redes sociais, beleza? Então é isso, nação, até mais, valeu! Saudações rubro-negras.